Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Floresbela Martins Ferreira. Nós estamos no PET 7, semana 3. E hoje, na aula de ciências, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho científico, né? Na última aula, a gente viu sobre o trabalho científico de uma educadora, né, que estudou como que as crianças aprendem, certo? E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o trabalho científico. Tem um link aqui com um vídeo para vocês dar uma olhadinha, tá? Antes desse vídeo aqui seria bom, ou antes ou depois, né? Vocês podem dar uma lida, dar uma olhada, tá certo? No vídeo. Trabalho científico. Você sabia que, mesmo existindo vários trabalhos científicos sendo desenvolvidos em áreas diferentes, todas estas seguem os mesmos passos? Não importa a área do conhecimento, todo o trabalho científico é desenvolvido seguindo uma metodologia científica que é dividida em 6 etapas. Se um trabalho científico não for desenvolvido assim, ele pode não ser aceito no mundo científico. A grande importância de se seguir o método científico é não deixar alguns detalhes passarem despercebidos e também a possibilidade de outro cientista repetir os mesmos passos e confirmar ou negar o conhecimento gerado. A primeira etapa de um trabalho científico é o início de tudo. A primeira coisa que um cientista faz é uma pergunta. Esta pergunta pode ser sobre qualquer coisa que ele queira descobrir sobre determinado assunto. Com a sua pergunta formulada, eles passam para a segunda etapa, que é elaborar uma provável resposta para ela. No meio científico, esta etapa é nomeada como formulação de hipóteses. São essas prováveis respostas que darão uma direção ao trabalho do cientista. Assim, na terceira etapa, o cientista deve estudar sobre o seu principal assunto. Ele deve descobrir se outros cientistas já pesquisaram sobre o que ele gostaria de saber. Caso isso já tenha sido estudado e respondido, o cientista muda sua pergunta e começa tudo novamente. Caso contrário, ele segue com a sua pesquisa para a quarta etapa, que é quando ele começa a executar a pesquisa. Neste ponto, o cientista começa a testar suas possíveis respostas. Ele terá sempre que observar os resultados e anotar tudo o que acontecer. Depois, na quinta etapa, o cientista reúne todos os seus resultados e escreve um texto chamado artigo científico. E, por último, na sexta etapa, ele publica no meio científico para que outros cientistas tenham acesso. Porque um trabalho do cientista, um cientista é um ajudando o outro, né? A gente sempre tem que procurar ajuda em outros trabalhos e o cientista faz isso. Segundo o texto, quantas são as etapas do trabalho científico? E quais são essas etapas? Você pode fazer uns resuminhos, tá? Não precisa escrever uma frase muito grande que aqui não vai caber, né? Quantas são, né, essas etapas e quais são elas, tá bom? 2. Imagine que você é um cientista. Pense em algo que você gostaria de conhecer ou descobrir. Imagine aí o que você gostaria de descobrir. Agora elabore uma pergunta para que você possa cumprir com a primeira etapa do trabalho científico. Atividade 3. De acordo com a sua resposta na questão acima, responda as seguintes perguntas. Pense e registre. Quais seriam as prováveis respostas para a sua pergunta? Letra B. Qual experimento você poderia fazer para responder sua pergunta? Existe uma forma de você saber o que você faria? Tá certo? Turminha, não esqueçam de ver o vídeo que a tia vai disponibilizar para vocês, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.